Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é Olimpíadas. Eu vou falar para vocês sobre o desempenho da seleção brasileira de natação em todas as Olimpíadas. E em alguns momentos vou narrar para vocês algumas situações importantes que aconteceram. E eu vou começar falando para vocês sobre os anéis olímpicos. Os anéis olímpicos simbolizam os continentes unidos pelo esporte. Os 5 aros entrelaçados numa bandeira de fundo branco foram idealizados em 1914. Foi Barão Pierre de Coubertin, criador dos Jogos Olímpicos modernos, o responsável pela criação desses aros, que são símbolo olímpico. Com o objetivo de representar a união dos países, eles salientam a importância de respeitar as diferenças que possam existir entre cada um deles. Os anéis olímpicos foram usados pela primeira vez em 1920, na 7ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Antuérpia. Além de ser o principal símbolo das Olimpíadas, os arcos também são o símbolo do COI, Comitê Olímpico Internacional. As cores dos anéis também têm seu significado. Os anéis representam os continentes, cada qual com uma cor, e as cores dos anéis olímpicos correspondem à cor que aparece com mais frequência nas bandeiras pertencentes aos respectivos continentes. Verde é o da Oceania, amarelo Ásia, o vermelho da América, preto África e azul Europa. Então vamos às Olimpíadas. Em 1920, na Antuérpia, foi a primeira participação do Brasil em Olimpíadas. A delegação brasileira foi com 21 atletas, que eram 7 atiradores, 5 nadadores, 4 do remo e do polo aquático, onde 2 dos atletas, João Salituri e João Gregório, eram também da equipe de natação, polo e remo, e um do salto ornamental. Nessas Olimpíadas, os nadadores não se destacaram. No Brasil, a única piscina existente na época era a do Fluminense, no Rio de Janeiro. Não tinha medidas olímpicas e era abastecida com água salgada. Os brasileiros, impressionados com a performance dos americanos nos treinos, desistiram de competir na maioria das provas e confirmaram a inscrição para nadar apenas os 100 metros livre, com os atletas Orlando Amêndola e Ângelo Gemaro. Nas Olimpíadas de Paris, em 1924, a delegação brasileira foi com 10 atletas, porém nenhum na natação. Em 1932, nas Olimpíadas de Los Angeles, a delegação brasileira foi com 85 atletas. Dos 85, apenas uma mulher, Maria Lenk, da natação. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, o Brasil participou com a delegação de 97 atletas, sendo apenas 6 mulheres. Foi nesse ano que teve a introdução do basquete, handebol e da canoagem nas Olimpíadas. Esperava-se mais da paulista Maria Lenk, 21 anos, que 4 anos antes, em Los Angeles, havia sido a primeira mulher sul-americana a participar das Olimpíadas. Ela chegou a Berlim acompanhada de um recorde mundial nos 100 metros, que por razões burocráticas a FINA não homologou, e uma nova técnica para o nado peito. Em Berlim, Maria Lenk se tornou a primeira mulher a utilizar a braçada do borboleta numa competição de peito. Não foi feliz. Na prova dos 100 metros, foi eliminada ainda na primeira fase de classificação, e na de 200 não passou da semifinal. Em ambas, marcou o tempo 14 segundos mais lentos que a vencedora. Porém, sua técnica estava certa, pois o nado borboleta se revelaria muito mais rápido que o nado peito. Em 1951, a FINA reconheceu o novo estilo e separou as duas provas. A decepção da pioneira brasileira foi grande, mas maior ainda seria em 1940. Porque depois de mudar-se de São Paulo para o Rio de Janeiro e de bater o recorde mundial dos 400 livre, Maria Lenk estava totalmente concentrada em preparar-se para as próximas Olimpíadas, quando chegou a notícia do cancelamento dos Jogos por causa da Segunda Guerra Mundial. Se não ganhou medalhas, seu pioneirismo e sua competência não deixaram de ser reconhecidas,
Em 1987, Maria Lenk foi convidada a deixar a impressão de suas mãos e de seus pés no cimento do International Swimming Hall of Fame, a galeria dos famosos da natação mundial em Miami. Agora uma parte, eu quero contar para vocês que eu tive o prazer de conhecer a Maria Lenk, já quase centenária, participando de uma competição master lá no clube curitibano que eu estava arbitrando. Hoje ficamos por aqui, até a próxima.